Boa noite. Boa noite a todos. Estamos aqui em direto do Instagram, vamos aguardar um bocadinho, e do Facebook. Boa noite, boa noite. Entrei, acho que um bocadinho antes da hora. Podemos aproveitar para escutar um bocadinho este áudio, enquanto fazemos aqui um compasso de espera. Só fazer aqui um ajuste no Instagram. Boa noite. Olá, Adelina. Bem-vinda. Como estás? Ao tempo que eu não falava, que não te via por aqui. Estamos só aqui a fazer um compassozinho de espera. Hoje vamos retomar. Deixem-me só pôr isto aqui um bocadinho mais baixo. Hoje vamos retomar as leituras. Tínhamos ficado a meio no capítulo 5, que fala sobre a ferida da traição, das 5 feridas da Lise Bourbeau, as 5 feridas que impedem a nossa felicidade. E hoje vamos continuar, quase um mês depois. Interrompemos para férias em agosto e hoje vamos retomar. Eu estava aqui a fazer um compasso que eu entrei um bocadinho antes da hora. Mas acho que vamos sim retomar. Então, este livro, ele fala sobre feridas emocionais que nós criamos na infância. Eu vou tirar agora o som. Que nós criamos na infância e então estamos de volta com o... Olá, Sónia, bem-vinda. Assuntos delicados, sim. Feridas da infância são sempre assuntos delicados, até porque nós normalmente depois projetamos isto no nosso cotidiano como adultos. Bem-vindas, bem-vindas. Então, para fazer aqui um enquadramento, e porque estamos há um mês sem leituras deste livro, e acredito que tenham esquecido algumas coisas, esta ferida que nós vamos tratar hoje, que é a ferida da traição, e que nós... Olá, Tânia, bem-vinda! E que nós já iniciamos a leitura, então as lives estão aí disponíveis, quer no Instagram, quer no Facebook.
ela adota uma máscara que é a máscara do controlador. E então ela está muito relacionada com a quebra de confiança ou das expectativas que não são correspondidas, sejam elas numa união amorosa, sejam elas numa união sexual. Até pode haver aqui, até lembram-se de eu falar do complexo de Édipo, que está muito ligado também com o complexo de Édipo. Então, quando a confiança é destruída, olá António, bem-vindo. Quando essa confiança é destruída, o que é que nós podemos sofrer? Podemos sofrer o sentimento de traição. E então a maior parte das pessoas com esta ferida da traição, muitas das vezes foi até despolutada por situações, porque todas estas feridas, como vocês sabem, advêm daquilo que nós interpretamos como verdade enquanto crianças. Olá Tânia, um beijinho para ti também. Que nós interpretamos enquanto crianças, que não quer dizer que essas coisas tenham sido de facto assim, mas nós, enquanto crianças, vimos-las assim e sentimos-las assim. E a verdade é isso, a verdade é um facto, seja ele qual for, mais a nossa interpretação, portanto é natural que haja interpretações diferentes. Então, normalmente, este tipo de feridas, a criança interpretou, por exemplo, que o progenitor lhe criou determinadas expectativas e depois não as cumpriu. Basta uma promessa, vou-te levar ao cinema hoje, uma promessa amanhã, amanhã vamos jogar futebol, e não vão. Então há quase que este sentimento de traição, a criança sente-se traída. E então a maior parte das pessoas com esta ferida sofreram de facto por parte do progenitor, normalmente do sexo oposto, ficaram com esta impressão de que o progenitor não respeitou um determinado compromisso que se propôs a fazer. E até porque nós trazemos uma ideia sempre de que em relação aos nossos progenitores, aos nossos pais, como alguém ideal, que nem sempre os nossos pais são como nós agora que somos adultos, não é? Pessoas que erram, pessoas que não são perfeitas, mas que são perfeitas na sua imperfeição. Mas nós como crianças não vemos isso, e por essa razão depois a criança vem para adulto e vem com essa ferida e vem com a ideia de se eu controlar tudo, então eu não vou ser traída, e então começa a adotar esta máscara do controlador. E normalmente a Lise Bourbeau, ela fala muito que as feridas se manifestam no corpo, e normalmente este tipo de corpo exibe força, é um corpo que exibe força, que exibe poder, exatamente aquela necessidade de controlar. Ela vai se manifestar no corpo, vai ter, por exemplo, nos homens poderá ter uns ombros bastante largos, nas mulheres umas ancas mais, uma zona do ventre mais evidenciada, e normalmente também têm sempre um olhar intenso, um olhar sedutor, aquele tipo de olhar que vê tudo muito rapidamente. Para quê? Para controlar tudo que está no seu espaço. Então, estas pessoas, por força desta máscara que vão adotando, para não serem traídas, também passam uma imagem de uma pessoa muito responsável, de uma pessoa muito forte, que acredita sempre que tem razão, que tem um humor instável. Temos vindo a falar sobre isso, não é? São pessoas que têm dificuldade em mostrar que são vulneráveis. A vulnerabilidade para elas é uma fraqueza. Têm um medo enorme de quebrar compromissos. Portanto, eu não sei se alguém aqui se identifica, quem nos está a ouvir ou quem nos vem ouvir depois, com esta ferida, mas é uma coisa muito curiosa, e a autora refere isso muitas vezes, que todas as máscaras têm uma coisa em comum, que é, quando a pessoa usa a máscara, não tem consciência disso. Mas quem a rodeia consegue-se aperceber dessas características que estão na pessoa. E então, esses comportamentos também não são usados sempre, não é? É só quando a pessoa decide usar essa máscara, e pode ser pouco, pode ser muitas vezes, ou pode ser
muito frequentemente, não é? Mas nós temos sempre que entender que a principal causa de uma ferida está sempre na nossa incapacidade de nos perdoarmos em relação àquilo que nós fazemos aos outros de uma forma inconsciente e nos perdoarmos a nós mesmos. E porquê? Olá, Cristiana, bem-vinda. E porquê? Porque a maior parte das vezes nós nem sequer temos consciência de que temos exatamente essa ferida ou que estamos zangados connosco. Então o que é que fazemos? Apontamos aos outros essas características. Porquê? Porque os outros apenas espalham aquilo que existe em nós, não é? Todas as pessoas que nós atraímos hão de espelhar alguma coisa ou hão de explotar em nós alguma coisa, no sentido de nós tomarmos essa consciência, se nós já somos 100% responsáveis por tudo que nos acontece na vida. E então é exatamente isso que acontece. Eu já fiz então aqui um compassozinho de espera, à espera que toda a gente entre, e acho que já podemos retomar a nossa leitura. Nós tínhamos ficado no capítulo 5, então, da ferida da traição, na página 105 do livro, então, da Lise Bourbeau, As 5 feridas que impedem a tua felicidade. Mas mais humilhação. É uma coisa curiosa que provavelmente hoje vamos abordar, é que muita gente que tem a ferida da traição também tem a ferida do abandono. Porque, e a autora explica isso mesmo, a ferida da humilhação é diferente, não é? Mas em relação às feridas que nós já falamos, que nós falamos na ferida da humilhação, falamos na ferida da rejeição, que é a primeira, que é aquelas pessoas que nem têm a máscara de fugidio, normalmente são os guias e nem se querem estar presentes. Depois temos a ferida do abandono, depois temos a ferida da humilhação, que tem o masoquista, e estamos agora a falar na ferida da traição. E uma das coisas curiosas é que realmente quem tem esta ferida da traição também tem a ferida do abandono, ok? Mas vamos lá. Então, íamos aqui. Quando alguém tenta controlar, convencer o controlador de uma ideia nova, este mostra-se normalmente cético. O mais difícil para ele é ser apanhado de surpresa, não ter tempo para se preparar. Se não está pronto, corre o risco de não ter controle e, portanto, de ser controlado. Como o efeito de surpresa é para ele uma emoção difícil de experimentar, a sua primeira reação há de ser retirar-se e ficar em estado de alerta. Tem de se preparar para qualquer eventualidade e gosta de pensar antecipadamente em todas as possibilidades para estar preparado. Exatamente a tal máscara do controlador, não é? Necessita de controlar tudo à sua volta para não ser traído. Não se apercebe de quantas vezes ele próprio pode mudar de ideias e colocar os que lhe são próximos em situações inesperadas, devido a mudanças que faça de última hora. Quando é ele que decide, dá-se o direito de mudar as ideias facilmente. Uma mulher, e depois ela conta aqui, uma mulher com uma ferida de traição contou-me que quando era jovem tentava sempre adivinhar antecipadamente as reações do seu pai, reações que ela encarava com grande dificuldade. Lá está a tal relação com o progenitor do sexo oposto. E quando esperava que o pai lhe batesse porque tinha feito uma maldade, ele não lhe tocava. Quando previa ser reconhecida pelas suas boas notas escolares, ele batia-lhe sem que ela soubesse a razão da sua cólera. Este exemplo ilustra bem o facto de a sua ferida de traição do seu pai, de traição atrair esse tipo de comportamento, tal como a ferida de traição do seu pai, que fazia com que ele adotasse aquele comportamento. Também foi uma das coisas que nós vimos, é que normalmente isto é uma repetição do padrão. Nós temos, os nossos pais tiveram, normalmente na mesma, também eles, o progenitor do sexo oposto, etc. E isto é algo que já vem, e a parte sistémica, o pensamento sistémico explica muito bem isto e ajuda também a trabalhar esta parte.
Era como se ele tivesse de um prazer pérfido em apanhá-la de surpresa, em não corresponder às suas expectativas, que parecia conhecer de antemão. Isso explica-se pela fusão entre um pai e a sua filha, ou uma mãe e o seu filho, que vivem esse género de ferida. A tal, que no fundo nós inconscientemente vamos honrando os comportamentos dos nossos pais, dos nossos antepassados. Todo o comportamento imprevisível da parte do progenitor gera habitualmente um sentimento de traição no filho do controlador, no filho que é controlador. É o tipo de pessoa que se apressa também a chamar hipócritas. Olá Ana, bem-vinda! Hipócritas aos outros devido à sua grande desconfiança. Porém, com o seu comportamento manipulador, porque uma forma de controlar é sermos manipuladores, não é? Com o seu comportamento manipulador, poderíamos muitas vezes achá-lo também hipócrita. Por exemplo, quando as coisas não correm como ele quer, isso enfurece-o e tecerá comentários nas costas da pessoa em questão, não se apercebendo, naquele momento, que também ele é, por vezes, hipócrita. Boa noite, minha querida, para ti também. Olá, Ana, the Love Nugget is here. Estamos na página 106 do capítulo 5. Então, uma outra característica do controlador, portanto, daquele que tem a ferida da traição, é que o controlador detesta que lhe mintam. E dirá, prefiro que me esbofeteiam do que me mintam. Também ele mente com frequência, mas para ele não são mentiras. Facilmente encontra boas razões para deformar a verdade. Pensa que as suas mentiras geralmente são mais sutis, são necessárias para alcançar os seus fins ou para se justificar. Aliás, a autora referiu anteriormente, por exemplo, que ele adivinha com facilidade as expectativas dos outros e que lhes diz por diversas vezes o que eles querem ouvir. Ora, isso já é uma própria mentira, não é? Infelizmente, nem sempre pode cumprir a sua palavra, porque se compromete, muitas vezes sem verificar se consegue cumprir os seus compromissos. E por essa razão também vai ter que arranjar mentiras, a que chama desculpas e não mentiras. É especialista em controlar todo o tipo de boas desculpas, até a de dizer que não se lembra de se ter comprometido. Isto é recebido pelos outros como uma mentira e vivido também como uma traição. Pelo seu lado, o controlador também não encara isso como uma mentira. Pode classificar esse tipo de comportamento, por exemplo, como uma expressão de limite, ou, paradoxalmente, desagrada-lhe imenso o facto de alguém nem sequer acreditar nele. Olá Marta, bem-vinda! Nem sequer acreditar nele. E se isso acontece, acha que de alguma maneira, quando alguém não acreditou nele, que o atraiçoaram. É para evitar esse tipo de sentimento doloroso de traição que faz de tudo para que confiem nele. E fazer de tudo para que confiem nele, muitas vezes também leva a pequenas mentiras ou comportamentos hipócritas. E a autora continua, nos meus workshops, um grande número de mulheres queixam-se de que os maridos as manipulam e controlam, mentindo-lhes frequentemente. E acabei por verificar que a maior parte desses homens eram controladores. Não diria que todos os controladores mentem, mas isso parece-me mais provável neste tipo de pessoas. Se te reconheces nessa ferida, sugiro-te vivamente que estejas muito atenta ou muito atento, porque a maior parte das vezes o mentiroso não acredita que as suas mentiras o sejam verdadeiramente, ou nem sequer se apercebe de que mente. Podes até perguntar aos que te conhecem bem se eles têm a impressão ou se apercebem de que mentes por vezes. Uma outra característica dos controladores é que o controlador também não tolera as pessoas que fazem batota. Contudo, quando ele próprio faz batota num jogo de cartas, por exemplo, finge que é brincar. Ou para verificar se os outros se apercebem disso.
se faz batota na sua declaração de rendimentos, por exemplo, no IRS, diz que toda a gente faz o mesmo. Outra coisa do controlador é que ele não gosta de ser colocado numa situação em que tenha de reportar, de alguma maneira, a sua forma de agir a outra pessoa, como por exemplo, a um colega de trabalho. Sabe que vive isso, sabe e vive isso como uma traição. Quando alguém lhe faz a mesma coisa, por essa razão, não o quer fazer aos outros. Alguns... E depois a autora conta aqui: há alguns anos no escritório Escuta ao Teu Corpo, uma empregada nova tinha de informar os clientes pelo telefone e dava-lhes informações incorretas. Isso aconteceria já há semanas, quando vinha saber por outra empregada. Não se esqueçam que a Lise Bourbeau também tem ela uma ferida de traição. E perguntei ao colega que trabalhava mais perto dela se tinha percebido do que se passava. Disse-me que sabia desde o princípio, mas ser pombo correio não fazia parte das suas funções. Podes imaginar que a minha parte controladora, que prezava a reputação, ficou furiosa. De facto, para o controlador, a reputação é muito importante. Quando alguém faz ou diz o que quer que seja que possa afetar a boa reputação que ele quer ou tenta manter, ele vai sentir-se insultado, impolarizado, e porque vive isso como uma traição, irá ao ponto de mentir para ter de salvaguardar a sua boa reputação. E ter reputação, porque adora ter uma reputação de pessoa que é fiável, que é pessoa que é responsável, que é eficiente, é aquilo que mais lhe interessa. Então, quando fala de si, não se revela completamente, não fala senão daquilo que lhe dá a tal boa reputação. Tem mesmo a dificuldade de equacionar alguém, de prestar uma caução ou ser um avalista para alguém num empréstimo. Porquê? Porque teme, de alguma maneira, que essa pessoa falhe com os seus compromissos e, portanto, isso vai agravar a sua reputação. Porque é uma pessoa que não gosta de se endividar e, quando o faz, paga logo, o mais rapidamente possível, todas as suas dívidas. E tudo porquê? Para manter a boa reputação. Então, reparei também que os pais dos controladores agem mais em função da sua própria reputação do que em função da felicidade dos seus filhos. E, por essa razão, vão tentar convencê-los de que as coisas são para o bem deles. Olá, Sueli, bem-vinda. Que as coisas são para o bem deles, mas eles, obviamente que os filhos percebem isto, não é? Quando o pai controlador é aquele que quer decidir pelos filhos, enquanto que o pai que realmente pensa na verdadeira felicidade dos filhos, senta-se com os filhos e dedica-se a analisar com eles aquilo que os faria felizes. Isto é a grande diferença. Um pai controlador não. Tenta decidir pelos filhos e diz sempre que é para o bem dos filhos, mas no fundo é também a pensar na sua reputação. As pessoas controladoras não gostam de se ver numa situação em que não possam responder a uma pergunta. Porquê? Porque perdem o controle. É por essa razão, de uma maneira geral, que gostam de se manter sempre muito bem informados. Quando lhes fazem uma pergunta, tentam encontrar uma resposta e, se correrem o risco de dizer algo errado, é muito difícil ou impossível para os controladores, para quem tem esta ferida, dizer não sei. Então, por exemplo, se alguém diz que sabe a resposta ou que tem, e ele diz logo, o controlador sente-se na obrigação de dizer logo, eu sabia, não sei onde é que ouvi isso, mas já sabia. Esta é uma expressão, ouvi isso aqui e ali, também é outra expressão do controlador, porque dizer não sei é algo que é muito difícil. O já sabia é, de facto, uma expressão muito utilizada pelo controlador. Outra coisa é que o controlador sente-se extremamente insultado quando alguém se mete nos seus assuntos sem lhe ter dado autorização. Por exemplo, se alguém lê a sua correspondência,
pode até mesmo ter um ataque de cólera. Se outra pessoa intervém ou responde por ele, quando está presente, vai se sentir igualmente insultado, porque acha que o outro não confia nas suas capacidades e por isso isso também é de alguma maneira uma traição, só que ele não se apercebe que muitas vezes é ele que intervém e fala pelos outros. Por exemplo, um homem controlador casado com uma mulher dependente que tenha ferida de abandono, estará geralmente sempre a dizer-lhe como e porquê fazer isto ou aquilo. Só que infelizmente este tipo de mulher sofre em silêncio porque tem a ferida do dependente, certo? Por exemplo, num casal em que um é controlador e o outro é dependente, o primeiro muitas vezes também é dependente da fraqueza ou da dependência daquele que tem a ferida de dependente, não é? Só que não o sabe. E, no entanto, julga-se forte, porque controla o outro, mas, na verdade, o que existe é ali uma forte dependência. Quando num casal existem dois controladores que vivem juntos, o que há ali? Há uma disputa em relação ao poder. Trata-se de uma relação de poder acima de tudo. E todas estas situações, seja num casal controlador dependente, seja num casal em que estão dois controladores, há sempre todos os momentos, todas as decepções, todas as situações que são vividas vão ser vividas como situações de traição. Então, só que é natural que nós não entendamos isso assim, porque muitas vezes nós limitamos a palavra traição a algo muito... A nossa definição de traição é muito limitada. E depois a autora fala aqui que trabalhou e que vem... explica da família de onde vão. Ela diz que vem de uma família que eram geralmente as mulheres a tomar decisões e os homens a seguirem-nas. E encontrei esse comportamento nos meus pais, bem como nos meus tios e nas minhas tias. Daí concluí que as mulheres assumiam todas as responsabilidades porque eram mais fortes, mais capazes. Aos meus olhos, os homens eram mais fracos, porque não controlavam nada. Na verdade, a minha ideia estava errada, porque não é por não tomarmos decisões que uma pessoa é responsável. Olá Ana, bem-vinda. Olá Arlene, bem-vinda. Não é por não tomarmos decisões que uma pessoa é responsável. E nessa medida a autora, e eu posso dizer que também vivenciei isso, porque na minha família também sempre foram as mulheres que tomaram decisões. Também olhei para o meu pai como alguém que não era irresponsável, mas via-o como fraco, e portanto entendo esta parte perfeitamente. Então, a autora diz que tive que redefinir a minha noção de responsabilidade e compromisso. Quando tive tempo de repensar no que se passava na minha infância, apercebi-me que a minha mãe tomava a maior parte das decisões, mas que o meu pai respeitava todos os compromissos perante ela e assumia a sua responsabilidade. E quando uma das decisões que a minha mãe tinha tomado se revelava não ter sido a melhor, o meu pai assumia as consequências ao lado dela. Portanto, era um homem responsável. E para conseguir compreender a noção de responsabilidade, a autora fala que atraiu um primeiro parceiro e 2 filhos a quem chamava de irresponsáveis e que tentou controlar durante muito tempo. Antes de me aperceber que tinha essa opinião generalizada sobre os homens. E isso explica porque estava em guarda sempre perante o sexo oposto. Como, aliás, todo controlador. E eu pergunto, agora, alguma de vocês, ou algum de vocês, fica em guarda com o sexo oposto? Alguma das características que nós temos vindo a falar, vocês reconhecem-se nessas características? Sendo certo que para nós é muito difícil termos consciência da nossa ferida,
que provavelmente as pessoas que estão à nossa volta têm mais consciência das nossas feridas do que nós. Estava a ver se conseguia. Eu sei que há delay. Eu sei que há delay ou Sónia, Marta. Então, vocês não me respondem, está tudo a dormir ou não estão a vivenciar? Ok, não, diz-me a Sónia. Ok, então vou continuar. Isto explicava, a autora continua a dizer que isto, a sua ferida de traição e, portanto, a máscara de controlador também explicava porque é que ela estava sempre em guarda, em defesa com o sexo oposto. E é natural isso em todo o controlador. E então, depois ela explica ainda que para me ajudar a curar a ferida da traição, atraí um segundo parceiro, também ele com a ferida da traição. Graças a ele pude verificar diariamente os meus progressos e, consequentemente, a diminuição dessa ferida. Vejo uma grande diferença entre o comportamento que tenho com ele e o que tinha com o meu ex-companheiro. Normalmente, o controlador é delay, ok. O controlador tem também um medo do compromisso. Isso advém de um medo maior, o medo da desresponsabilização. Ele acha que não respeitar a palavra dele e de responsabilizar-se são sinónimos de traição. Por isso, julga-se obrigado a respeitar a sua palavra. Se arranjar demasiados compromissos, sentir-se-á prisioneiro. E mais do que descomprometer-se, prefere não se comprometer, para depois não faltar, não desrespeitar a sua palavra. Não se esqueçam que ele também tem. Eu reconheço algumas características da máscara de controlador. Eu também, Marta, eu também tenho muitas características da máscara de controlador. Muitas mesmo. Eu reconheço-me muito nesta ferida. E reconheço-me na questão do abandono juntamente com a traição. É muito interessante. Então, não respeitar a palavra dada é também uma forma de alguma maneira, ir contra a ideia da reputação, não é? E Sónia reconhece que já fui, mas já não sou. Sim, há coisas que eu também já desenvolvi, por exemplo, em relação a esta máscara, mas a verdade é que ainda há aqui coisas que cá estão. E que hoje, quando leio este livro, há coisas que eu faço, tipo, tomo consciência, que é isso que é importante. Nós estamos a fazer esta leitura para que façamos uma tomada de consciência. Não estamos aqui para julgar ninguém, não é? Mas é a questão da tomada de consciência, porque nós só podemos mudar aquilo que já temos consciência que temos. E é muito interessante fazermos estas pontes. Então, o controlador... Então, a autora dizia, mais do que comprometer-se, prefere não se comprometer. E conheço alguém que exige sempre que sejam os outros a comprometer-se ou a telefonar-lhe. Quer até saber o dia e a hora que irão telefonar-lhe. Se esquecerem de fazer o telefonema, ele contacta a pessoa que não cumpriu o prometido para lhe comunicar o que pensa disso. Não se apercebe que exige muito dos outros. Esta frase aqui eu acho que está muito verdadeira. Não se apercebe que exige muito dos outros e que ele próprio tem dificuldades em se comprometer ou nem sequer se compromete. Ao observá-lo, apercebo-me da grande quantidade de energia necessária para controlar
tudo dessa maneira. Exatamente. Ter uma máscara de controlador requer um dispêndio de energia brutal. E na verdade nós não controlamos coisa nenhuma. Nós achamos que controlamos. Nós achamos que acreditamos que olhamos que as coisas estão sob o nosso controle. Isso dá-nos alguma segurança. No meu caso, que tenho um bocado esta ferida, mas a verdade é que eu não sou Deus, ou não sou uma força superior, como o que lhe queiram chamar, e portanto não posso fazer esse papel. E é essa aprendizagem de aprender a fluir, aprender a ser vulnerável, aprender a receber aquilo que a vida tem para me dar, de braços abertos, sejam as coisas boas ou menos boas, porque todas elas me trazem uma aprendizagem que é super importante, mas para isso é preciso que haja a consciência de que a ferida existe. Então, a autora diz assim, e este tipo, a necessidade de controlar tudo só serve, diz a autora, só serve para continuar a alimentar a ferida da traição. Porque, na verdade, nós não controlamos tudo e depois o que acontece é que quando não conseguimos controlar, sentimos novamente traídos. Portanto, realmente só serve mesmo para isso, para alimentar mais a ferida, dar de beber à ferida. E é o ego que o faz. A maior parte das pessoas com a ferida da traição sofreram pelo facto do progenitor do sexo oposto não ter respeitado o seu compromisso, segundo as expectativas que a criança tinha de um progenitor ideal. Penso entre outros num homem que até hoje que tem hoje mais de 60 anos e que em jovem vivera sozinho com a mãe. Isto é uma história que ela vai contar, e esta saía com qualquer homem que não hesitasse em gastar muito dinheiro com ela. Quando tinha 15 anos, a mãe foi-se embora com um deles porque esse homem estava disposto a gastar uma fortuna com ela e meteu o filho num internato, o que o fez sentir o abandono e, sobretudo, a traição. Quando se tornou adulto, a sua maneira de trair as mulheres era gastar dinheiro com elas e não se comprometer seriamente em nenhuma relação. Desta forma, julgava estar a vingar-se da mãe, mas na verdade tinha a mesma ferida que os homens que ele achava que seduziram a mãe com o seu dinheiro. É também bastante comum ouvir participantes nos meus workshops contar que ficaram grávidas de um homem que tinha medo de se comprometer e ele insistia para que elas fizessem um aborto. Esse tipo de incidente, naquelas que têm a ferida da traição, vai ainda acrescentar uma outra camada a essa sua ferida da traição. Para elas é muito difícil aceitar a ideia de que o outro se recusa a assumir a responsabilidade pela criança que vai nascer. Por outro lado, aquele que não se quer comprometer com o nascimento de uma criança também poderá ele mesmo ter a tal ferida da traição e ser um controlador, porque os controladores não gostam de se comprometer. Então juntam-se controladores com a mesma ferida. Já referi anteriormente que o controlador não confia com facilidade. Esta é outra característica muito interessante. Não confia com facilidade. Porém, será mais confiante se não houver interesse sexual. Porque aí a tal traição, quando nós limitamos a definição de traição a uma parte, é muito interessante que é mais difícil, porque nós entendemos a traição como algo numa relação a dois, numa relação em que há parte sexual, então aí sim poderá haver traição. Então, mais uma vez, nessa questão, as pessoas põem determinado travão. Então, será mais confiante se não houver interesse sexual. Por outro lado, é muito sedutor, mas como a ferida é considerável, ele prefere que as pessoas do sexo oposto sejam amigas e não amantes. Sente-se mais à vontade com os amigos. Utiliza muitas vezes a sedução para manipular e, em geral, isso resulta muito bem. É um especialista a utilizar todo o tipo de meios de sedução.
O controlador será, por exemplo, o genro preferido da sogra, porque tê-la seduzido com belas palavras, porém levanta a guarda em presença de outro sedutor e apercebe-se imediatamente quando alguém tenta seduzi-lo e não se deixa levar. Quando falo em seduzir, não me refiro necessariamente a nível sexual, mas sim nos diversos domínios da vida. Por outro lado, eu não sei as horas que temos, ainda temos um bocadinho. Por outro lado, o maior medo do controlador é a dissociação. O que é que isto quer dizer? Qualquer que seja a forma de dissociação. Ou seja, é o tipo de pessoa que vive com grande dificuldade a separação, por exemplo, de um casal, que é uma forma de dissociação. Para o controlador, trata-se de uma derrota grave. Se a separação parte dele, tem medo de estar a trair o outro e de ser acusado de traidor. Se a separação parte do outro, ele vai acusar o outro de traição. Então, uma separação também vem para lhe lembrar que não teve controle naquela relação. Parece que, a autora diz que parece que são os controladores que mais frequentemente passam por relações com rupturas ou separações e rupturas. Por outro lado, se têm medo de comprometer, é porque também têm medo de uma separação. E este medo leva-os a trair relações amorosas em que o parceiro não é livre, leva-os a atrair relações amorosas em que o parceiro não é livre para se comprometer, por exemplo. Ou então, porque esta também é uma boa forma de evitarem ver que são eles que não desejam o compromisso. E depois, quando dois controladores vivem juntos e a relação não corre bem, rejeitam constantemente o momento de confessarem que a separação será o melhor caminho. Quando estão em casal, é do tipo, são tudo ou nada. Ou se sentem numa profunda fusão, como se fizessem parte um do outro, ou então sentem-se dissociados, não é? Sobretudo quando o seu parceiro não os reconhece como eles gostariam de ser reconhecidos. Para um controlador, esta dissociação vai significar sentir-se destroçado ou afastado do outro. A palavra dissociado é, aliás, utilizada frequentemente na sua linguagem. Dirá, por exemplo, sinto-me dissociado do meu corpo. Uma mulher contou-me que sempre que tem um desentendimento com o seu marido, sente-se completamente desesperada, com medo de uma separação. E nessas situações, ela perde completamente a confiança em si própria. Ela também sofre da ferida de abandono, o que duplica o seu medo da separação. Só que, na maior parte dos controladores, a ferida do abandono desenvolve-se antes da ferida da traição. Aqueles que, por exemplo, em muitos jovens decidiram nunca mais aceitar a sua parte dependente, não é? Aquela que tem a ferida do abandono, vão desenvolver uma força, a tal força necessária para esconderem essa ferida de abandono. E é nesse momento que começam também a criar a máscara do controlador. E se observarmos, diz a autora, se observarmos bem essa pessoa, podemos ver a máscara dependente nos olhos tristes, nos olhos descaídos, na boca descaída, ou algumas partes do corpo que estão descaídas, ou pela falta de tónus, ok? E também é fácil imaginar a criança que, sentindo-se abandonada ou não recebendo aquela atenção suficiente, decide por todos os meios prováveis e possíveis seduzir o seu progenitor. Lembrem-se que na ferida do abandono também é com o progenitor do sexo oposto. Cria a máscara dependente, não é? Então, no caso, a criança vai, através de todos os meios possíveis, seduzir o seu progenitor do sexo oposto para atrair a sua atenção e receber o seu apoio, não é? Então, isto porque ela se sente abandonada, não é?
E a criança vai convencer-se que é tão simpática e adorável que o progenitor terá que criar e cuidar dela de maneira especial. Lá está a máscara do dependente, fazer com que o outro perceba o quanto eu sou dependente para que cuidem de mim. E ao tentar controlar o progenitor com este tipo de atitude, está a criar mais expectativas. Ora, nós falamos que a ferida da traição são expectativas que depois não são correspondidas, não é? Então, quando isso não acontece, quando o progenitor não corresponde às expectativas que aquela criança criou, ou quando essas expectativas não são cumpridas, é nesse momento que ela vive então a ferida da traição. E torna-se então cada vez mais controlador, enverga por criar uma carapaça de força, julgando-se assim que não vai sofrer mais traições ou que não vai ter mais abandono. E é essa parte controladora que vai incentivar o dependente a querer tornar-se independente. Depois a autora diz que em certas pessoas a ferida de abandono sobrepõe-se à ferida da traição, enquanto noutras acontece o contrário. A máscara do controlador, portanto a ferida da traição, é aquela que predomina. O homem que desenvolve bons músculos graças ao halterofilismo, que tem a ver com a ferida do abandono, e para esconder a tal máscara do dependente por causa do corpo, mas cujo corpo se torna flácido quando deixa de fazer exercício, é um bom exemplo de uma pessoa que tem uma ferida de traição e de abandono. Se te reconheces na descrição da máscara do controlador, mas não na máscara do dependente, sugiro que ainda assim não elimines essa possibilidade. Permanece aberta à ideia de que em ti pode haver também uma ferida de abandono. A ferida predominante no corpo é aquela que é utilizada mais frequentemente no dia a dia. Eu vou repetir isto. A ferida predominante no corpo é aquela que é mais utilizada ou com mais frequência no dia a dia. E, portanto, o nosso corpo vai assumir essa ferida e vai manifestar essa ferida. Longos anos de observação permitiram-me verificar que a pessoa que sofre de abandono sem sofrer necessariamente traição, mas que a que sofre de traição sofre igualmente de abandono. Observei também ainda que várias pessoas cujo corpo indicava sobretudo a ferida de abandono em jovens começaram com a idade a desenvolver características da ferida da traição. O inverso pode igualmente acontecer. O corpo está sempre em transformação e indica-nos a toda a hora o que se passa dentro de nós. Deves ter reparado que existem muitos pontos em comum entre pessoas que têm medo de ser abandonadas e as que temem ser traídas. Além dos aspectos anteriormente enunciados, alguns tipos gostam de atrair a atenção. O dependente fala, mas para obter a atenção e para que tratem dele, enquanto que o controlador age dessa forma para se exibir, para mostrar a sua força de caráter, para impressionar, mas ambos gostam de atrair atenção. Ou seja, gostam do papel de vedeta, mas com roupagens diferentes. O controlador tem muitas vezes a reputação de ser uma pessoa que ocupa muito espaço. Geralmente não gosta que o seu parceiro ou parceira ocupe mais espaço do que ele. E quando há dois controladores juntos, o que acontece é que muitas vezes há uma relação de competição, não é? Uma outra característica do controlador é a sua dificuldade acentuada de optar quando acredita que essa escolha o faz correr riscos de perder alguma coisa, porque ele deixará de ter controle na situação. Portanto, tem dificuldade em optar, tem dificuldade em tomar decisões, tem dificuldade de tomar iniciativas, tem dificuldade de decidir.
É natural que a maior parte dos controladores tenham, por vezes, dificuldade de decidir ou sejam acusados de refletir demasiado nas situações. Quando se sente seguro de si, sobretudo quando controla as situações, aí não tem problema nenhum em decidir. E essa dificuldade de se separar manifesta-se também no trabalho. Por exemplo, se ele gera, um controlador gera a sua própria empresa, pode meter-se em situações tão difíceis como endividamentos, etc., antes de admitir para si próprio, ou de confessar a si próprio que não é possível continuar, porque é tal falhar, não é? Como empregado, o controlador vai ocupar sempre normalmente lugares de chefia ou lugares de direção, porque é sempre difícil, ou então, por exemplo, são pessoas que têm sempre dificuldade em deixar uma determinada empresa, ou quando uma pessoa, por exemplo, da sua confiança, que trabalha consigo, sendo um empregador, vai embora ou quer deixá-lo, e ele vive essa situação com muita intensidade, com muita dificuldade, e às vezes até reage com muita fúria e agressividade. Ou seja, um controlador possui uma alma de chefe, gosta muito de dirigir pessoas, tem é que aprender a deixar de ser controlador, porque o controlador acredita que se deixar de controlar, vai deixar de ser chefe. Então, tem que aprender que é exatamente o contrário. Quando o controlador deixa de controlar e se limita simplesmente a dirigir, torna-se um chefe muito melhor. Existe uma diferença entre controlar e exigir, ou dirigir. Controlar é conduzir, é administrar, é governar, sob a influência do medo. Enquanto que dirigir é a mesma coisa, é conduzir, administrar e governar, mas sem o medo. Sem o medo de perder o tal posição de chefia, perder a reputação. Então, é possível ter-se um cargo de chefia e continuar a aprender sempre coisas com os nossos subordinados. Mas está no caráter do controlador esta capacidade de líder, ok? Aliás, relaxar e delegar para o controlador é algo muito difícil, e só o faz quando é mesmo muito necessário. Um outro grande medo do controlador é a negação. Para ele ser renegado significa a mesma coisa que ser traído. Não se apercebe do número de vezes que também ele mesmo renega os outros, eliminando-os da sua vida. Por exemplo, não gosta de dar segundas oportunidades quando alguém lhes faz mal, ou quando perdeu a confiança em alguém, pode até mesmo deixar de voltar a falar-lhes, é capaz de virar as costas a alguém no meio de uma discussão, ou desligar o telefone na cara quando acha que aquela conversa foi longe demais. Portanto, tem dificuldades também em aceitar tudo que sejam atitudes de cobardia, a mentira, hipocrisia. E renega toda a gente que se comporta dessa forma. E muitas vezes também essa negação vai se manifestar nas sequências, por exemplo, das separações de casais, em que ele diz, as pessoas têm muito aquele tipo de frase: não quero ouvir falar mais dessa pessoa. É essa tal negação. Com isso está a negar os outros. O controlador também é sedutor. Na vida sexual, frequentemente não será satisfatória senão após o jogo da sedução. Isto porque explica, é uma das razões, portanto, ele acha que a vida sexual, no jogo da sedução, que sim, é satisfatória. E por isso é que os controladores adoram apaixonar-se, adoram a fase da paixão da relação. E quando a paixão começa a extinguir-se, uma das coisas, pelo menos do seu lado, o controlador o que é que faz? Vai tentar de tudo para que no outro surja a ideia de romper com a ligação,
romper com a relação. Assim, nunca ele vai ser acusado de traição, mas poderá dizer que o outro o traiu, o abandonou, não é? Depois a autora fala aqui também que às vezes o controlador fica ainda também muito ligado ao complexo de Édipo e também, por via disso, tem bloqueios a nível sexual. E é perfeitamente perceptível isso quando em termos quando fisicamente a região pélvica fica mais inchada. Normalmente até pode acontecer que o controlador negue mesmo a existência da vida sexual completamente na sua vida. E arranja sempre formas para justificar essa sua decisão. Aqui já me identifico, diz Sónia. Aqui aonde? Então, na sequência do que é referido, ou que tem sido referido até aqui, é óbvio que a ferida da traição afeta a nossa maneira também de comunicar. Quando perca a confiança em alguém, corte logo o contacto. Exatamente. E não há segundas oportunidades. Então, na sequência daquilo que tem vindo a ser explicado relativamente a este capítulo, a ferida de traição afeta também a nossa maneira de comunicar. Os medos do controlador que o impedem de comunicar claramente e de fazer os seus pedidos são os seguintes: medo de não conseguir, medo de não conseguir convencer o outro, de lhe mentirem ou de passar por mentiroso, medo da cólera do outro ou da sua própria cólera, medo de confiar, medo de se deixar manipular ou seduzir, medo de mostrar a sua vulnerabilidade ou de passar por vulnerável, passar a imagem também de vulnerável, medo de ser obrigado a comprometer-se. Então, se te revês em algum destes medos, podes assim perceber que não és tu próprio, mas é a tua ferida de traição que te domina. No que respeita à alimentação, o controlador é levado a comer rapidamente, porque não tem tempo a perder. E quando está absorvido numa determinada tarefa que considera importante, anda aqui uma mosca, pode facilmente esquecer-se de se alimentar. Aqui, I'm guilty. Diz mesmo que comer, eu por norma como devagar, mas esqueço-me muitas vezes de me alimentar quando estou absorta em alguma tarefa que eu considero muito importante. Porém, quando decide alimentar-se, irá comer bastante e apreciar a comida. Pode até perder o controle e comer muito mais do que o seu corpo necessita. É uma pessoa que gosta de condimentar e salgar os alimentos a seu gosto. Alguns controladores até põem mesmo o sal, mesmo antes de provarem os alimentos. Certificam-se de que têm sempre a última palavra em relação à sua comida, tal como fazem durante uma conversa. Acrescentam sempre, numa conversa, uma pitada de sal. Alguém diz alguma coisa? Sim, também acho, não é? E acrescentam. Nunca o outro termina a conversa. Então o controlador tem que sempre dar a sua pitadinha de sal. Quanto às doenças, que habitualmente também existem nas outras feridas, mas que predominam sobretudo em quem é controlador. Temos a agorafobia, que já falamos sobre ela, que tem a ver com o medo doentio de espaços abertos, espaços públicos, espaços ao ar livre, em que as pessoas podem ter pânicos, podem entrar em ansiedade, em palpitações, podem ter tonturas, etc. No fundo é o medo de perder o controle, não é? E que, no caso
da ferida da traição, tal como na ferida do dependente, que também tem a agorafobia. Aqui no controlador, ela é vivida mais com medo da loucura, de entrarem numa loucura, enquanto que alguém com a máscara do dependente tem mais medo de que haja algo que lhes provoque a morte, esta agorafobia. E muitas vezes a agorafobia, aliás, é muitas vezes diagnosticada pelos médicos como uma espasmofilia, ok? Uma outra questão de saúde ou de doença é que o controlador é muito... Eu tento dar uma segunda oportunidade, mas a verdade é que perdendo a confiança já não consigo voltar a acreditar. Sim. Mas podes sempre tentar. Não é? Quando se dá isso não é dar uma segunda oportunidade. Quando se dá uma segunda oportunidade, tem que se dar uma segunda oportunidade com tudo, mesmo acreditando. Isso não é dar uma segunda oportunidade, isso é dar uma última palavra, é ficar por cima, não é dar uma segunda oportunidade. Nós, quando damos uma segunda oportunidade, voltamos a tentar confiar, voltamos a confiar, senão não damos uma segunda oportunidade. Não te parece? É só uma opinião, vale o que vale. Uma outra doença que se manifesta também muito no controlador é a rigidez. Não é? Uma pessoa que quer controlar tudo vai ter rigidez, obviamente. Rigidez particularmente relacionadas com as articulações do corpo e principalmente com os joelhos. Tem também tendência para perda de controle em certas partes do corpo, como hemorragias, impotência sexual, diarreia, etc. Podem ter também perante situações de total impotência, paralisias. Eu tive uma situação dessas, num relacionamento anterior, em que vivi uma situação de um manipulador, narcisista, violência doméstica, whatever, o que tenha sido, e que, a dada altura, eu paralisei o meu braço esquerdo. O meu braço esquerdo deixou de ter sensibilidade mesmo nas pontas dos dedos e tive que fazer, além da medicação, tive que fazer fisioterapia, acupuntura, uma série de coisas. Portanto, é interessantíssimo isto. Tem também frequentemente problemas a nível do aparelho digestivo, sobretudo do fígado. Eu, com 18 anos, tive uma hepatite medicamentosa e tive à morte com essa questão. 18 não, 21, peço desculpa. Ou então problemas do estômago. Também está muito sujeito a doenças que terminem em ite, como sinusite, tipo aquilo que eu estou agora, rinite, pancreatite, qualquer coisa que tudo tem. No livro da mesma autora, em que diz O Teu Corpo Diz Ama-te, que é um outro livro muito interessante, que só fala das doenças mesmo, da Lise Bourbeau, ela explica que isto tem a ver com as expectativas exageradas que são levadas depois, que levam as pessoas à impaciência, à cólera, à frustração e depois manifestam-se no corpo, desenvolvendo doenças que terminam em ite. Também acontece frequentemente que um controlador sofra de herpes labial, que é uma afecção que se manifesta quando acusa consciente ou inconscientemente o sexo oposto de ser nojento, e também um meio de controle para não beijar. Ou seja, todas estas feridas também existem, todas estas doenças também existem nas outras feridas, mas são mais visíveis em quem tem a ferida da traição. E se vocês sentem alguma destas coisas, se vocês acham que têm alguma destas feridas, seria extremamente interessante, e a autora faz esse convite, em falar com os nossos pais, se eles estiverem vivos, para ver o que é que eles dizem em relação ao que viveram com os pais deles, para vocês também perceberem se existem as mesmas feridas.
como é que foi a vida deles enquanto jovens, como é que eles, não é? E às vezes as coisas que eles revelam e estas conversas podem ser extremamente enriquecedoras. E a autora diz: a principal causa de uma ferida vem da nossa incapacidade de nos perdoarmos, principalmente o que fazemos a nós próprios ou o que fizemos sofrer os outros. E é difícil perdoar-nos porque, em geral, nem sequer vemos que estamos zangados connosco. E quanto mais significativa for esta ferida, mais trairás os outros ou te trairás a ti próprio, não confiando em ti ou não cumprindo as promessas para contigo. Censuramos nos outros tudo o que nós próprios fazemos e não queremos ver. Censuramos nos outros tudo o que nós próprios fazemos e não queremos ver. É o tal efeito espelho. É esta a razão pela qual atraímos pessoas que nos mostram o que fazemos aos outros e a nós próprios. Um outro meio para termos consciência de que nos traímos ou traímos outra pessoa é a vergonha. De facto, vivemos num sentimento de vergonha quando queremos esconder ou camuflar um comportamento. É normal achar vergonhoso termos uma conduta que censuramos aos outros. Não queremos, sobretudo, que descubram que agimos como eles. E relembra-te que as características e comportamentos descritos neste capítulo só se encontram quando uma pessoa decide usar a máscara de controlador, julgando assim evitar viver a traição. E conforme nem todos os momentos nós estamos a usar a máscara, quem tem essa ferida, não é? Há momentos em que conseguimos ser nós próprios. E conforme a gravidade da ferida e a intensidade da dor, essa máscara pode ser usada pouco, muito pouco ou muito frequentemente. Eu tenho artrite reumatoide, exatamente. E é engraçado, Marta, porque tu há bocado dizias que te identificavas com algumas coisas. Eu também tenho, eu não tenho artrite reumatoide, mas tenho sinusite, tenho rinite alérgica desde muito cedo, tenho problemas de fígado desde muito cedo, já estive em coma hepático, etc. Portanto, tenho tudo isso. E é engraçado como as coisas agora, é difícil nós admitirmos que temos a ferida. Essa é a parte mais difícil. Mas tomarmos consciência de algumas coisas é interessantíssimo. E esta sugestão que a autora dá, de falarmos com as outras pessoas e perguntarmos: como é que tu me vês? Eu sou assim? Eu tenho estas características? Tu identificas algo assim em mim? É super importante. Porque às vezes os outros veem-nos, normalmente nós vemos mais facilmente os outros e dificilmente olhamos para o nosso umbigo, não é? Embora estejamos todas aqui a aprender a fazer isso, mas obviamente que não somos ainda seres perfeitos e muitas vezes não somos ainda, mas somos muito, muito perfeitas, somos todas muito evoluídas, mas há alturas em que de facto nos escapa, não é? Então, os comportamentos próprios do controlador são ditados pelo medo de reviver a ferida da traição. Cada uma das feridas que está descrita neste livro tem os seus respectivos comportamentos, as suas respectivas participar no meu vídeo em direto. Ana, terei todo o prazer no final de te deixar entrar no meu vídeo em direto. Voltas a fazer o pedido, daqui estamos quase a acabar e sim, terei todo o prazer em te deixar entrar, está bem? Portanto, essas maneiras de pensar e de sentir, de falar, de agir, ligadas à ferida que nós temos, indicam sempre uma reação ao que se passa na vida. A pessoa tem essa reação, porquê? Porque não está centrada em si, não está centrada em ser feliz. E por isso é que é tão útil estarmos sempre conscientes dos momentos em que somos nós próprios e dos momentos em que estamos a reagir. E quando estamos em reação, estamos dentro das máscaras, conforme as feridas que nós temos dentro de nós. Então, quando nós começamos a tomar consciência de quando nós estamos a ser nós próprios ou quando estamos a reagir, e quando nós começamos a tomar consciência de que estamos a reagir e não somos,
aquilo que somos, então é possível nós que sejamos capazes de tornar-nos senhores da nossa vida, em vez de nos deixarmos levar pelos nossos medos. Esta é uma grande aprendizagem. É fácil? Não. Impossível? Também não. Tempo e treino, como diz a Alexandra Solnado, muitas vezes. Sim, a autora diz que sim. Se nós melhorarmos determinadas características, também melhoramos, aliás, o nosso físico. Imagina que aquelas bonequinhas, Marta, imagina aquelas bonequinhas russas, umas dentro das outras, estão a ver? O corpo físico é a camada exterior. Quando nós já temos as coisas manifestadas no corpo físico, quer dizer que nos corpos anteriores que nós temos, corpo emocional, corpo mental, etc, essas coisas já existem. Se nós resolvermos as coisas nesses corpos, obviamente elas vão se manifestar também a sua resolução nos corpos físicos. Imagina a minha mão. Isto é a tua artrite reumatoide. Mas o que provoca a tua artrite reumatoide é o que está aqui atrás. Está escondido. Isto é só aquilo que foi projetado no teu físico. Então, se tu tratas só isto e não vais à causa, isto nunca se trata. Uma aparece de uma forma, aparece da outra. Tratas esta, mas aparece uma outra, com outra roupagem, mas que... Porquê? Porque não se tratou a gênese da questão. Quando tu vais à gênese da questão, quando tu tratas isso, obviamente que aqui, depois, já não há necessidade de fazer tantos tratamentos. Aliás, a autora até diz outra coisa. Quantas vezes, por exemplo, quem tem a ferida da humilhação, quantas vezes as pessoas que têm um corpo mais gordinho, não sei, as pessoas fazem dieta, emagrecem, mas não tratam a ferida. E de facto emagrecem, mas depois voltam. Porquê? Porque o corpo manifesta o que está cá dentro, o que está no nosso corpo emocional, o que está no nosso corpo mental. Então, que adianta eu fazer dieta se eu não trato a verdadeira causa do problema? E isto é uma coisa. E, obviamente, se tu quiseres, podes entrar depois em contato comigo. Eu não sei se és terapeuta da autocura, se não. Mas se quiseres e estiveres interessado em autocura, por exemplo, é uma das técnicas. E eu posso te ensinar. Essas técnicas são técnicas que te ajudam a melhorar exatamente o corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional. É uma técnica que é ditada por Jesus, da Alexandra Solnado. Eu sou terapeuta certificada da Alexandra Solnado em autocura e tu poderás aprender, porque a ideia é dar-te ferramentas para que tu possas fazer em ti. E acredita que é possível, acredita que nós podemos curar, desde que tenhamos a consciência de que existem essas dores. Claro que no princípio precisamos de ajuda, todos nós. Precisamos que alguém nos guie para dar os primeiros passos. É quando somos crianças e aprendemos, estamos a tentar caminhar, não é? Precisamos do auxílio dos nossos pais, que nos vão segurando nos bracinhos para nós andarmos um bocadinho. E depois lá vamos, dando os nossos passos. Então em tudo é assim na vida, ok? Eu queria ver mesmo se terminava, isto está mesmo a terminar, para fecharmos hoje o 5º capítulo, se vocês não se importam e se ficam aqui mais 5 minutinhos. Então o que a autora diz, que é sempre muito possível, quando nós estamos conscientes, e eu acredito, por isso que também eu leio este livro, quando nós estamos conscientes das nossas reações e das nossas feridas, se nós vamos então tratar essas nossas feridas, ficamos senhores da nossa vida e deixamos e vamos aprendendo com erros e acertos a deixarmos de nos levar pelos nossos medos e a começarmos a impor realmente a nossa essência, quem nós somos. Então, este capítulo 5 sobre a ferida da traição tem como objetivo ajudar-nos a ter consciência da ferida da traição. E se nós nos revemos em algum dos aspectos da descrição desta ferida,
Depois, quando chegarmos ao último capítulo, a autora também vai explicar, e se vocês tiverem já adquirido o livro, As 5 Feridas que Impedem a Tua Felicidade, da Lise Bourbeau, no último capítulo ela também explica como nós sozinhos podemos curar e quais as informações que nós precisamos de ter para curar essas feridas em nós próprios. E por último, a autora diz ainda: é provável que te identifiques apenas com determinados comportamentos. É quase impossível uma pessoa reconhecer-se em todos os comportamentos referidos para uma ferida. Mas que é muito importante basearmos primeiro na nossa descrição física, porque o corpo é de facto aquele que assume. E aliás, Marta, se tu quiseres, aconselho-te a ouvir a primeira live em que falamos do primeiro capítulo sobre este livro, em que ela explica isso mesmo, ok? Então, o corpo físico nunca mente, ao contrário de nós, que podemos fingir facilmente que não temos determinadas coisas. E ela diz ainda: se reconheces essa ferida em algumas pessoas no teu meio, não deves tentar mudá-las, ok? Utiliza antes o que aprendeste neste livro no sentido de melhor compreender os teus comportamentos reativos e desenvolveres uma maior compaixão por esses comportamentos reativos e por essas pessoas. E é preferível que essas pessoas, levá-las a ouvir este livro ou a ler este livro. Olá, Marta. Marta não, RGV, ok. Marta, já vi que vais, ok. Depois falamos então, está bem? É preferível então levá-las a ler este livro. Então, depois no final temos de facto as características da ferida da traição, que nós já falamos várias vezes, ressalvando aqui a questão do vocabulário, que tem muito vocabulário dissociado. Entendeste a pergunta? Sou capaz, deixa-me fazer sozinho, eu sabia, confia em mim, não confio nele. No corpo, exibe sempre a força e poder. O homem, os lombos largos, como eu vos falei, as ancas nas mulheres. O peito nas mulheres pode ser também abaulado, um ventre abaulado. A máscara da ferida da traição é de controlador e normalmente o despertar desta ferida é entre os 2 e os 4 anos com o progenitor do sexo oposto e advém de uma quebra de confiança ou de expectativas não correspondidas, que leva também à manipulação. O caráter acha-se sempre muito responsável e forte, procura ser especial e importante, não cumpre os seus compromissos e promessas ou tem de se forçar para as cumprir, mente facilmente, pode ser manipulador, sedutor, possui muitas expectativas, tem um humor instável, é convencido que tem razão e tenta convencer o outro da sua razão, é uma pessoa impaciente, é uma pessoa intolerante, compromete-se e age rapidamente, é eficiente para ser notado, pode ter algum humor no sentido de ser comediante, de fazer troça, dificilmente confidencia, não mostra a sua vulnerabilidade, é de alguma maneira cético, sente medo da quebra do compromisso. E o maior receio será a dissociação, a separação e a negação. Espero realmente ter contribuído com alguma coisa. Façam, por favor, os vossos comentários. Na próxima quarta-feira voltamos, agora com uma ferida nova, que é a ferida da injustiça, e que vai adotar a máscara do rígido. Já agora, eu posso já, vejam se conseguem ver a imagem, a minha câmera hoje falhou e eu estou com uma câmera mais fraquinha no Facebook, peço desculpa, mas ela avariou, e aqui, mas se tiverem um livro, então nós vamos ficar para a próxima quarta-feira com o início do capítulo 6, que vai nos falar sobre a ferida da injustiça. A ferida está relacionada com vidas passadas, sim. E eu acredito que sim. Aliás, eu acredito que tudo que se manifesta na nossa infância tem a ver com os padrões de vidas passadas que nós vimos. Podemos fazê-lo ou não, porque temos o livre-arbítrio da escolha
de fazermos ou não, mas que nós nos comprometemos nesta encarnação a vir transmutar, a vir ultrapassar, a vir fazer o equilíbrio entre esses karmas. Então é natural que na tua vida, na infância, seja uma altura em que nós temos a triangulação muito mais aberta, um canal muito mais aberto, em que todas essas feridas são abertas para curarmos feridas que trazemos de vidas passadas e que depois, porque a vida é terapêutica, a vida dá-nos todas as oportunidades e as ferramentas para que nós possamos ir a essas feridas. O que normalmente o ser humano faz é fugir da dor, portanto é fugir das feridas, é fugir dos karmas. Mas isso é uma aprendizagem e a escolha compete a cada um de nós. Nós podemos escolher fazer ou não, nós temos esse livre-arbítrio. Temos é que fazer escolhas conscientes do género, ok, eu não quero ir, mas aceito as consequências que daí vêm, ou quero ir, e podes ter a certeza, eu sou uma experiência disso mesmo, e eu comecei por ser uma pessoa com muito pouca fé, com muito fé não no sentido religioso, que essa muito pouca, mas no sentido de acreditar em mim, acreditar que existe algo além de mim, acreditar em muitas coisas. E hoje eu tenho muitas provas de que as coisas são assim, ok? Por isso faz todo sentido. Aliás, eu fiz esta mudança à bruta na minha carreira exatamente porque isto é o que faz neste momento sentido para mim. E a vida tem mostrado que realmente as coisas são mesmo assim. Por isso sim, minha querida, está muito relacionado com as vidas passadas. Espero ter-te respondido, Maria Franci Rocha. Espero estar a dizer o nome direito. Maria Franci Rocha. Soninha, gratidão também pela tua presença, minha querida. Espero por vocês, aguardo pelos vossos comentários. Isto vai ficar disponível no Instagram e no Facebook. Façam lá os vossos comentários. É assim, há uma parte minha que eu estou a dar aqui gratuitamente. O que eu vos peço do lado lá, do vosso lado, é exatamente esses comentários. Porquê? Porque estas apps, ou lá como é que isto se chama, sociais, do Facebook, do Instagram, elas, quando têm comentários, as nossas mensagens chegam mais tarde, mais longe. E não é a ideia de eu ter muitos comentários. A ideia é que a minha mensagem, aquilo que eu estou a passar aqui, o tempo que eu estou a dedicar a passar essa mensagem, pode chegar a alguém que nunca tenha ouvido, que nunca tenha despertado e que por algum momento, por alguma razão, só porque vocês fizeram lá um comentário, só porque os algoritmos destas coisas do digital, lá não sei onde, sofreram uma determinada tendência, então vão desenvolver mais, e às vezes isto pode parar a pessoas que nunca me ouviram e que podem estar, não é que eu venha dizer coisas muito à frente, mas que podem estar também a precisar de ouvir qualquer coisa que saia nestas mensagens, ok? Agradeço a vossa participação, até quarta-feira, um beijinho grande e gratidão pela vossa presença. Isso só faz sentido, de facto, assim, com os vossos comentários. Muito obrigada e até quarta, à mesma hora, 21h30, no Facebook e no Instagram. Fiquem bem.